Hoje eu quero falar sobre gratidão e os seus desdobramentos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia, a versão revista e corrigida, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Bíblia, a Mensagem, que é uma tradução um pouco diferenciada, diz assim: deem graças a Deus, não importa o que aconteça. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Amém. Vamos orar. Pai, fala-nos ao coração nesta noite de hoje. Ensina-nos princípios para que vivamos por esses princípios. Que todos nós aqui tenhamos, Senhor, um coração agradecido, independente das circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que saibamos olhar para as circunstâncias e dizermos obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Assim eu oro e assim eu te peço. Fala-nos ao coração hoje. Fala ao coração do amigo que nos acompanha pelas redes sociais, que acompanha este culto, que está distante, que o Senhor fale ao coração dele e dela. Eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Existem duas datas que são propícias para nós fazermos uma análise retrospectiva, para nós pararmos e pensarmos um pouco. Uma data é a data do nosso nascimento, nosso aniversário. E outra data é o final do ano, a virada de um ano, de um calendário. Alguns têm o privilégio de casar o nascimento com a virada de um ano, não é? Alguns têm esse privilégio. Então, é importante que nós façamos sempre análise e que nós separemos um tempo na nossa vida, de vez em quando, para agradecermos, para darmos uma olhada para dentro, para darmos uma olhada ao redor, para darmos uma olhada para trás, para darmos uma olhada para frente, para o futuro. E como é que nós devemos olhar? Olhar com gratidão, olhar com um coração agradecido, porque muitas vezes o pessimista, o amargurado, o do coração murmurador, o reclamão, às vezes o coração frustrado, o coração duvidoso, inseguro, não encontra motivos para agradecer. Mas a palavra de Deus vem a nós que nascemos de novo e caminhamos com Deus, na dependência de Deus, sob os cuidados de Deus, sob a direção de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar para a vida com um coração agradecido, olharmos para o passado, olharmos para dentro, olharmos para o presente, olharmos para o futuro e expressarmos a nossa gratidão e dizermos a Deus e verbalizarmos isso. Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor está presente na minha vida, não importando as circunstâncias, não importando o que aconteça. Porque muitas vezes nós olhamos para o momento em que estamos vivendo e não temos nenhum motivo para agradecermos. Não temos nenhum motivo para dizer obrigado, Senhor, porque nós somos imediatistas, olhamos somente para aquele momento, quando na verdade aquele momento de dor, de tristeza, às vezes de perda, de sofrimento, aquele momento está nos preparando para algo maior. Como nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, murmuramos, reclamamos. É como aquele ditado que diz: há males que vêm para bem. Às vezes você perde uma oportunidade de um emprego e é demitido, porque na verdade Deus não quer você ali, porque você é infinitamente melhor do que aquilo que você tem, e Deus precisa dar um chacoalhão em você e te tirar dali para você olhar para uma dimensão maior e ir para uma oportunidade maior. Como um irmão uma vez chegou para mim e disse: pastor, eu estou há 20 anos nesta empresa e fui demitido. Eu disse a ele: o que você fazia nessa empresa? Ele disse: isso. Eu olhei para ele e disse assim: irmão, levante sua cabeça,
porque com esta capacitação que você tem, Deus vai dar a você algo muito maior do que você imagina. Alguns dias depois, aquele irmão estava sendo contratado por uma multinacional, ganhando 5 vezes mais do que ele ganhava naquela empresa anterior. Se ele tivesse ficado lá, ele ficaria a vida toda daquela forma. Mas uma circunstância o levou para algo maior. Então eu quero hoje despertar você logo no início desta mensagem, a olhar para toda e qualquer circunstância e ser grato, agradecer a Deus. Nós temos inúmeras razões para agradecer. Aliás, quando nós agradecemos, nós recebemos muito mais. A gratidão não é algo que expressa somente aquilo que eu já recebi. A gratidão, eu posso dizer que é uma semente para coisas maiores. Porque a gratidão nos faz perceber, nos dá noção de que a graça de Deus está favoravelmente a nós a todo tempo. Quando eu paro para agradecer, eu percebo que Deus se manifestou na minha vida, me dando algo que eu não merecia. A forma mais simples de interpretar a palavra graça é favor imerecido. Eu recebi algo que eu não merecia. A graça é isso. E quando nós falamos assim, obrigado, Senhor, que bom que eu estou vivendo este momento. Senhor, obrigado por minha família, obrigado por minha saúde, obrigado por tudo que está acontecendo. Eu estou dizendo, por que é que eu fui escolhido para viver este momento? Por que eu? Por que comigo? Por que este presente? Por que esta dádiva? Por que a vida sorriu para mim? Por que que eu fui tão agraciado por Deus? Não tem explicação. Deus quis te abençoar gratuitamente. Não é que você fez alguma coisa. Não é que você buscou algo e você se esforçou para receber, não. A graça de Deus não tem explicação, não tem nenhum critério, não tem nenhuma régua, não tem nenhuma medição que diz ele merece ou ele não merece, este merece ou não merece. Não, não. Nós somos abençoados, nós somos agraciados, nós somos presenteados, nós somos favorecidos, nós somos cuidados, nós somos visitados por uma força superior que é maior do que o nosso entendimento, que vem em determinados momentos da nossa vida e nos agracia. Por exemplo, quando eu tinha 13 anos de idade, a graça de Deus poderosamente me visitou, apenas 13 anos de idade. Eu não sabia ainda de quase nada, mas uma noite a minha mãe e o meu pai disse, vamos a uma igreja. Eu disse, católica? Qual? Ela disse, não, nós estamos indo numa igreja evangélica. E eu disse, vou. Coloquei uma calça branca muito bonita, e todo bonito, e eu fui para aquela igreja. Mal sabia eu que naquela noite a graça de Deus me visitaria de uma forma tão linda. Quando eu entrei na igreja, e ouvi uma menina de 9 anos, 10 aninhos, tocando um teclado, que era um órgão, e ela tocava assim, e tinha o baixo era no pezinho assim, e eu olhei para a mão e olhei para o pé, e ela tocando assim. É minha esposa hoje. Não foi a graça de Deus que me visitou? Foi no Natal, não foi? Finalzinho de ano, calça branca, lembra? Talvez você vai ver alguém de calça branca hoje. Pelo amor de Deus, não olha do lado agora, por favor. Mas não foi a graça de Deus. Deus estava ali dizendo, olha o presente que eu vou lhe dar. Filha do doutor Jamil, gente. Já pensou que é isso? Um homem desse tamanho assim. Hoje uma irmã, para me consolar, disse, pastor, na diretoria tem um que é menor do que o senhor, né? Poxa, eu olhei para ela e falei, ele é anão, né, irmã? Aí depois ela, para remendar, quando eu terminei de pregar, que eu fui saindo, ela falou assim, não, pastor, não me leve a mal não, o que o senhor não tem de tamanho, o senhor tem de sabedoria. Eu digo, irmã, deixa esse negócio quieto, cada vez que você fala fica pior ainda. Nem vou dizer que foi a Raíssa, né? Aí ela falou, pastor, é que todo mundo fala que eu sou alta demais. Eu falei, por isso você humilha os pequenos, né? Todo alto humilha os pequenos. Olhando bem para vocês dois aí, que tem quase 1,80 m e pouco. A graça de Deus não me favoreceu com altura. Bom, sabe, esse favor de Deus para conosco acontece e a gente não percebe às vezes.
Demora um tempo para você perceber que Deus estava trabalhando numa certa ocasião, numa certa circunstância, num encontro, num telefonema recebido, num dia em que você perdeu o ônibus e no outro ônibus estava ali uma resposta que você precisava. Então não murmure, não reclame, entenda que a graça de Deus vai te favorecer quando você menos espera. Porque há entre os judeus, há uma história que eles contam a respeito da graça, e no meio dos judeus, a graça de Deus é chamada de misericórdia. Os judeus contam assim, quando Deus estava para criar os homens, a justiça de Deus veio falar com ele e disse assim: o Senhor vai criar os homens e os homens vão virar as costas para o Senhor. Eles não vão dar atenção ao Senhor. E aí a misericórdia se levantou e disse a Deus: crie o homem. Porque os momentos em que o Senhor tiver relacionamento com eles, valerá a pena. E diz a Bíblia que Deus então enviou misericórdia para a terra, mas enviou com tanta força a misericórdia dele que ela destilhaçou, ela quebrou em pedaços. E então os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus vão caminhando para a vida e de repente trombam com estes pedaços de misericórdia, que é chamado da graça de Deus, que nos favorece. E eu sei que você tem na história da sua vida, se você olhar pelo retrovisor da sua vida para trás, você vai encontrar a bondade de Deus em determinados momentos da sua vida, em que fatos, circunstâncias, pessoas, momentos aconteceram que você não tinha controle sobre eles, mas Deus colocou alguém, ou algo, ou uma circunstância que te favoreceu poderosamente. Você pode dizer: foi a graça de Deus que me abençoou. A graça de Deus, ela é algo importantíssimo na nossa vida. Por isso eu tenho que agradecer a Deus, porque quando eu tenho um coração agradecido, a gratidão me reconcilia com a minha finitude, me reconcilia e desmascara toda e qualquer prepotência da minha vida. Nós somos finitos, nós não somos todo-poderosos, nós não somos pessoas que somos onipotentes. Mas às vezes nós nos sentimos assim, nós achamos que dominamos tudo, que controlamos tudo. E uma coisa que existe no coração do homem, que é algo que vem do nosso antepassado, do nosso ancestral Adão, que nós temos um ciúme enorme de Deus. Todos nós desejamos sermos deuses. Nós queremos ter o poder, nós queremos ter o controle, nós queremos dominar circunstâncias, situações, nós queremos que a nossa palavra valha, nós queremos que o nosso desejo seja satisfeita. E esta característica do homem, do ser humano, que é esta inveja de Deus de querer ser onipotente. Mas o ser humano não é onipotente, nós não temos todo o poder, nós não dominamos circunstâncias, nós não dominamos os fenômenos climáticos, nós não temos poder sobre o coração da outra pessoa, sobre o sentimento da outra pessoa, nós não conseguimos controlar nem os nossos sentimentos, nós não controlamos nem as nossas emoções, não temos controle nem da nossa língua, não temos controle de nada. Nós somos homens e mulheres que falhamos todo o tempo. Mas quando eu paro para agradecer e dizer: Deus, eu te agradeço porque eu não tinha o domínio desta circunstância, eu não tinha o controle desta situação, mas o Senhor me capacitou, o Senhor me deu sabedoria. Eu me calei quando se eu falasse eu causaria um problema e eu me calei. Foi a graça e a bondade do Senhor que me ajudou. Ou eu falei quando, na verdade, eu queria ficar calado, mas foi o Senhor que me impulsionou para falar, e então o Senhor me ajudou. Eu não tinha domínio, mas o Senhor me deu o controle, o domínio próprio através do Espírito Santo. Nós não temos capacidade de cumprir todas as promessas, de realizar todos os planos e sonhos, de alcançar nossas metas, de atingir os nossos alvos, de controlar todas as circunstâncias, de manipular. Nós não temos poder para isso. Por isso que um coração agradecido olha para Deus e diz assim: choveu no dia do meu casamento, louvado seja o Senhor, eu não tenho poder sobre os fenômenos climáticos. Eu queria tanto passar naquele concurso, mas não passei, louvado seja o nome do Senhor, sou grato a Deus, eu não tenho todas as coisas.
eu sou finito, eu sou imperfeito mesmo. A gratidão me mostra isso, que existem coisas que eu não vou conseguir fazer, que eu não vou alcançar, que eu não vou chegar lá. Então, parece que essa graça de Deus e esses pedaços de misericórdia que estão estilhaçados, que não é um bloco completo, esta misericórdia vai nos alcançando, e quando ela chega até nós, quando nós experimentamos esse favor imerecido de Deus, então nós falamos assim: eu sou finito, eu não sou o Todo-Poderoso, mas o Todo-Poderoso está comigo, e se Ele quer me levar a determinado lugar, Ele vai me levar pela sua misericórdia e pela sua graça. Somente um coração agradecido percebe isso, e quando a gente encontra isso na vida, a gente diz assim: obrigado, Senhor. A gente se reconcilia com a nossa finitude, se reconcilia com a nossa dependência de Deus, se reconcilia dizendo: eu não sou igual ao Senhor. Permita-me fazer uma pausa na mensagem para dizer: Adão e Eva, quando no jardim do Éden ouviram a serpente disse assim: no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus. Na verdade, você é Adão, você é Eva. Todos nós queremos, a todo instante, sermos iguais a Deus. E aquilo que o homem no jardim do Éden buscou para ser igual a Deus, o transformou numa criatura caída. Porque Deus disse: no dia em que comerdes da árvore de conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E eles comeram, porque queriam ser deuses. E todos nós trazemos esta origem de querermos ser deuses, de achar: o que eu tenho foi meu braço que conquistou, o que eu tenho fui eu quem fiz, eu vivo pela meritocracia. Não. É claro que os nossos esforços nos ajudam, mas só Deus pode nos dar. Por isso que quando eu entro por este caminho, quando alguma coisa dá errado na minha vida, eu blasfemo de Deus. Porque Jó foi um homem que agradecia a Deus o tempo todo, mas uma calamidade chegou à vida de Jó. Ele perdeu todos os bens. Por que isso aconteceu? Porque o diabo foi dizer para Deus que Jó o servia porque Deus o cobria de bens. E Deus disse: não, meu servo Jó é um homem reto, íntegro e se desvia do mal. Então o diabo disse: deixa eu tirar tudo dele para ver como ele blasfema do Senhor. Deus apostou na vida de Jó e disse: pode tirar. Tudo foi tirado de Jó. E Jó só ficou com a esposa. A esposa olhou para ele e disse: amaldiçoa teu Deus e morre, porque o que adianta ter esse Deus que não te livra do mal? Esse Deus que você serve não presta para te proteger, acabou com tudo que você tem. Jó olhou para ela, Jó tinha um coração agradecido e disse assim: tu falas como uma louca, acaso não receberia eu o bem ou os bens de Deus para a minha vida e também não receberia o mal da vida? Jó disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu não sou o Deus que domino as circunstâncias, mas eu sirvo a um Deus que tem o controle nos céus, na terra e debaixo da terra. A gratidão me joga de joelhos e diz: Deus, eu não tenho poder sobre tudo, mas o Senhor tem poder de controlar toda e qualquer circunstância. Terceiro lugar, a gratidão nos coloca de joelhos e nos faz perder a vergonha de pedir ajuda. Só pede ajuda quem reconhece que não é capaz. Quantas vezes a gente acha que pode resolver tudo sozinho? Você já ouviu essa expressão? Deixa comigo. Deixa comigo. E às vezes a gente não quer pedir, porque pedir denota humilhar-se. Quem pede está dizendo: eu não tenho condições de fazer. O orgulhoso, o prepotente, o arrogante, ele tem vergonha de pedir ajuda, ele tem vergonha de dizer: me socorra. E às vezes nós levamos isso para Deus.
A gente vai tentando, batendo a cabeça, ao invés de correr para os braços de Deus e dizer: Deus, eu vou começar este dia, portanto eu entrego nas tuas mãos e eu peço que o Senhor guie os meus passos, que o Senhor me dê sabedoria. Eu não sei o que vai acontecer, mas antes que aconteça, esteja comigo e me ajude. É isso que nós devemos aprender. A gratidão nos leva a este momento de humildade, dizer: Deus, me ajuda, porque, Senhor, eu descobri que por mais que eu tentasse, por mais que eu lutasse, eu não consigo me proteger de todas as circunstâncias, eu não consigo ter o equilíbrio de tudo, e tudo aquilo que me acontecer de bom, eu sei que virá das tuas mãos, eu sei que será a mão do Senhor estendida para mim, me ajudando. Por isso Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Deus é Pai amoroso e bom, e o Senhor Jesus nos disse: olha, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará todas as coisas. Sabe que às vezes até os filhos têm receio de pedir a gente? Às vezes o filho chega, né? Tudo bom? Vou dar mais uma voltinha. Tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Não é assim, é natural. Porque há uma dificuldade de chegar para pedir. E às vezes a gente vai para Deus, e a gente chega para Deus assim, meio que ensaiando. Na verdade, Deus quer que a gente chegue a Ele e diga assim: Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem me dado mais do que eu mereço. E eu estou aqui dizendo ao Senhor que tudo aquilo que o Senhor tem para me dar ainda, eu estou pronto para receber, porque eu não tenho o controle de todas as coisas. Foi a sua graça, foi a tua mão, foi o teu poder que me alcançou, que mudou a minha vida, e eu vou pedir sem ter vergonha, porque eu sei que eu cheguei até aqui foi pela tua força, foi pela tua graça, foi pela tua misericórdia. Eu não tenho vergonha de pedir a Deus, eu não tenho vergonha de agradecer a comida que eu estou comendo, mesmo que eu esteja num restaurante cheio de pessoas. Eu digo à minha família: vamos dar as mãos? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Às vezes o restaurante todo fica olhando, e aí a gente termina, e todos começam a comer sorrindo, e as pessoas olham e dizem assim: diferente. Por que as pessoas têm vergonha de fazer uma oração em local público? Por que às vezes nós só queremos fazer uma oração quando o desespero bate a porta? Nós estamos voltando de São Paulo para Aracaju, nosso voo foi a Brasília, e de Brasília a Aracaju. E uma senhora sentou do meu lado, e um senhor, e eu vi que eles não tinham muita experiência com o avião, fui ajudando eles em algumas coisas, e quando o avião começou a passar aqui por Aracaju para pousar, o piloto deu uma balançada assim, aí deu uma balançada aqui, a mulher ficou assim, aí eu vi que ela estava muito nervosa, e eu falei assim: ela está pedindo aí a Deus, né? E eu cometi um erro terrível com ela. Depois que eu pensei, eu falei assim: na verdade está balançando muito mesmo, isso não é normal. A mulher falou assim: não diz assim, moço. Aí, eu disse: não, mas está tranquilo, isso aí é porque deve estar ventando muito, e se ele não conseguir pousar, ele vai arremeter. Eu disse: o que é isso? Mas sabe, as pessoas às vezes esperam o desespero para pedir a Deus. A gratidão, quando a gente aprende a ter um coração grato, você já faz a oração quando entra no avião, não quando a coisa começa a ficar difícil. Porque você já: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. E se nós trazemos isso para a nossa vida, para o cotidiano, se você ter um coração agradecido e estiver fazendo assim todos os dias, você vai aprender em toda e qualquer circunstância que Deus é o Senhor Jesus é o teu bom pastor. E quando nós temos o bom pastor conosco, diz Davi: eu não tenho falta de mais nada. Um coração agradecido, eu não sei se traz Deus para perto da gente, ou leva a gente para perto de Deus. Eu acho que é as duas coisas. A gratidão faz com que eu esteja próximo de Deus. A gratidão nos faz ser generosos. A generosidade é uma
virtude ou uma ação do coração agradecido. Quando eu reconheço que eu tenho mais do que eu mereço, então eu compartilho, eu dou a outros. Porque se eu vivo no pensamento de que sempre me falta, de que eu mereço mais, de que eu teria que ganhar mais, que eu teria que comer melhor, que eu teria que me vestir melhor, que eu teria que morar melhor, que eu teria que ter um carro melhor, eu nunca paro para olhar aos que estão ao meu redor. Porque eu estou sempre na condição da falta. Eu estou sempre na condição de que eu mereço mais. Quando eu paro e começo a agradecer, eu olho para o meu guarda-roupa e digo assim, eu tenho mais roupa do que eu preciso. Eu tenho mais sapato do que eu posso usar. Eu não sou uma centopeia. Eu tenho apenas 2 pés. Amém, irmãs? Você não precisa de 15 pares de sapato. Quando eu tenho um coração agradecido, eu olho e digo assim, eu posso dar essa camisa, eu posso dar essa calça, eu posso dar esse sapato, eu posso dar esse dinheiro, eu posso dar essa ajuda, eu posso socorrer, eu posso investir na obra de Deus, eu posso consagrar o meu dízimo, eu posso dar o meu 13º, eu posso ajudar, eu posso, porque eu tenho abundantemente, eu tenho um coração agradecido, eu reconheço que Deus está me dando mais do que eu necessito. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, estejais com isto satisfeitos. Mas nós queremos mais, mais, mais. E se você viver nesta condição de que você precisa de mais, querido, se você tem uma bicicleta, diga, glória a Deus, eu não estou andando a pé. Se você tem uma moto, diga, glória a Deus, eu não estou andando de bicicleta. Se você tem um carro, diga, glória a Deus, eu tenho um carro. Se você tem 2, diga, glória a Deus. Se você tem 3, ajude outro a comprar um, por favor. Sabe, você tem que viver nessa de dizer, eu tenho o suficiente. Se Deus quiser dar mais, eu vou ser agradecido, mas eu vou ser generoso. Eu não vou ficar ambicioso para querer mais para mim. Como aquele louco da Bíblia, que Jesus disse que a plantação, um homem plantou e a sua plantação produziu muito. Como o pastor Genoval falou hoje, plantou e colheu muito. E ele disse, o que farei com toda a minha colheita? Ele disse, já sei, vou derrubar os meus celeiros e vou guardar toda a minha colheita e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, então come, bebe, folga e alegre-se. Deus disse, louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens reservado para quem ficará? Nós não levaremos nada, nu viemos a este mundo, e nu nós retornaremos. Viemos do pó, e ao pó tornaremos. Um coração agradecido olha para quem está ao lado e ajuda. Um coração agradecido olha para a igreja e diz assim, esta igreja me ajudou a me tornar melhor homem, melhor mulher, melhor no casamento, melhor na educação dos meus filhos. Esta igreja me ajudou, através das mensagens, me fez ser uma pessoa melhor, a vencer, a conquistar. Então eu serei grato, eu vou servir com alegria, eu vou usar os meus dons, eu vou usar os meus talentos para ajudar a obra de Deus, eu vou servir. E é por isso que você encontra um advogado ajudando aqui no café da manhã da igreja, você encontra um médico ali ajudando a cuidar das crianças da igreja, você encontra um juiz de direito na igreja servindo aos casais, você encontra aqui na igreja pessoas, professores que estão aqui para ensinar os adolescentes, você encontra pessoas que trabalham, domésticas que trabalham, mas estão aqui na igreja ajudando em alguma coisa, porque todos nós reconhecemos uma coisa, desde aquele que trabalha por uma diária de trabalho num apartamento, até aquele que tem o maior salário da igreja, todos são iguais e dizem assim, Deus tem nos dado em abundância, então nós somos generosos e nós servimos, e nós ajudamos, e nós cooperamos, e nós fazemos o melhor, porque foi Deus quem nos deu esta bênção. Quinto lugar, a gratidão abre os nossos olhos para o belo, bom e o justo da vida e do mundo. A gratidão é como um colírio que é jogado nos nossos olhos, que tira aquele tipo de areia que parece que está nos nossos olhos quando temos uma conjuntivite,
ou quando os nossos olhos estão irritados por uma alergia de uma poeira, de uma cortina, ou de algo que você, e quem tem alergia sabe muito bem do que eu estou falando, que você começa a coçar e vai ficando vermelho, e você não sabe o que faz, e quanto mais coça, mais vermelho fica, e aí você põe um colírio e alivia, e você começa a enxergar bem de novo. A gratidão é como esse colírio que abre os nossos olhos. E o Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, ele fala a uma igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, mas não sabia ser agradecida. Ele diz assim: aconselho-te que compres colírio e unjas os teus olhos para que você veja tudo que você tem e veja tudo que você não está agradecendo. Deus quer que os nossos olhos se abram para o bom da vida, para o belo da vida. Porque, irmãos, se nós quisermos pôr defeito, a gente chega aqui no Espaço Hebron e a gente começa a pôr defeito em tudo. Aliás, quando eu quero deixar a comunidade, eu começo a pôr defeito nas pessoas. Eu acho defeito no pastor, eu acho defeito na música, eu acho defeito no estacionamento, na localização. Mas eu pergunto para você, será que Deus nos deu algo ruim? Não. Todos os dias a gente tem que olhar e dizer assim: como é lindo este lugar. Hoje pela manhã e agora à noite eu resolvi cultuar a Deus no momento do louvor, lá na última cadeira, lá atrás. É bom que eu vejo os irmãos chegando às 6h30, 6h40. Ô pastor, puxa a cortina. Mas eu não estava lá com esse propósito, eu estava lá só para ficar admirando os telões. Eu até comentei com um irmão, falei: puxa, aqui de trás é tão lindo, né? É, pastor, aqui é lindo, muito bonito mesmo, é bonito mesmo, viu? Vou até aconselhar o louvor um dia, quando tiver o louvor aqui, para cantarem lá atrás, porque quando a gente canta lá, a gente anima os irmãos lá de trás, porque aí tinha os irmãos assim sem cantar, aí quando via eu cantando e batendo palma, aí, rapaz, os irmãos ficaram abençoados lá atrás hoje, foi ou não foi? E começavam a bater palma comigo, louvar a Deus, bendizer o Senhor, aleluia. Pessoal lá de trás, muito bom, enfim, mas precisa ter coração agradecido para ver o belo deste lugar. Porque nós temos uma facilidade enorme para nos acostumarmos. Às vezes nós nos acostumamos com os nossos familiares e não sabemos ser agradecidos por termos uma esposa tão abençoada. E às vezes você está olhando para outra direção quando você tem uma mulher de Deus ao seu lado, tua companheira fiel. Às vezes você, mulher, está reclamando tanto do seu marido e você precisa ungir os teus olhos com colírio para que hoje você possa valorizar o marido que tem cada vez mais. Faltava ela levantar dali e dizer assim: é isso mesmo. Mas você entendeu o que eu estou dizendo? Você encontra o belo e bom quando você começa a agradecer. Se eu for olhar para a igreja e começar a reclamar, eu vou encontrar motivos de sobra para reclamar. E eu vou me tornar ácido, eu vou me tornar amargo, eu vou me tornar insatisfeito, infeliz e injusto. Mas se eu começo a olhar ao meu redor e ser agradecido, a vida tem outro significado, tem outra maneira. Por isso que o Paulo nos disse em Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, em todas as coisas agradeça, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu agradeça em todas as circunstâncias, que eu comece a ver as coisas boas, porque olhe para mim, é insuportável viver ao lado de pessoas que só reclamam, sim ou não? Só murmuram. É insuportável. Não vale a pena. Mas tudo depende do ponto de vista que você olha as circunstâncias, as coisas. Seja agradecido, coloque o seu coração. Veja Deus presente, até nas suas derrotas, como eu disse no início da mensagem. Até quando as portas se fecham para você. Porque como diz a canção, se uma porta se fecha, aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Então, a gratidão me faz ver o belo, o justo, o bom de Deus para a minha vida. E aí, eu sempre estarei na expectativa de que algo de bom está vindo da parte de Deus em minha direção. Aí, por mais que eu ande pelo vale escuro da vida, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está me abençoando e vai me dar a vitória em toda e qualquer circunstância. 7º lugar, a gratidão fortalece a nossa fé e nos enche de esperança com relação ao futuro. Quando eu sou agradecido, eu olho para frente e digo assim: se Deus fez lá, vai continuar fazendo também lá, no futuro que eu vou enfrentar daqui para frente. Se Deus cuidou de mim no passado, Deus continua sendo Deus, Deus continua Senhor de todas as coisas. Esta fé que me enche de esperança com relação ao futuro, faz com que eu olhe para toda e qualquer circunstância e diga assim: Deus não vai faltar no momento em que eu precisar dEle. Ele é meu pastor, Ele realizou milagres, foi um milagre que Deus já fez na minha vida no passado, e Ele vai continuar fazendo. Deus não esquece dos seus, e quanto mais você anda com Deus e vive com Deus, você percebe isso. Eu tenho aprendido em toda e qualquer circunstância dizer: Deus, e agora, como é que vai ser? E agora, como é que vai ser? Eu contei pela manhã a experiência de uma missionária que estava levando roupas e calçados para os pobres da Angola, e ela em São Paulo reuniu esse material todo, e eram muitas caixas, e ela estava no aeroporto para embarcar, e um senhor muito distinto, de paletó, vestido a rigor, chegou para ela e disse assim: a senhora está indo para Angola? Ela disse sim. E ele disse: a senhora pode entregar este documento lá na Embaixada do Brasil? Ela disse: posso, sem nenhum problema, eu vou lá, até vou estar próximo de lá, posso entregar. E aí aquele senhor saiu e depois voltou e disse assim: eu vejo que a senhora está um pouco preocupada, alguma coisa que eu posso fazer para a senhora? Ela falou: eu tenho todas estas caixas aqui para embarcar, e eu estou indo para lá e eu não tenho como pagar isso aqui. Ele falou: não, isso não tem problema. Ele era do alto escalão do governo de Luanda. E ele então embarcou todo o material dela no avião, e quando chegou lá em Luanda, era uma escala, e nessas escalas internacionais você tem que descer e pegar sua bagagem e encaminhar para o outro voo. E ela não fez isso, e de repente que ela já estava no outro voo, indo para Angola, e ela olhou pela janelinha do avião e viu todas as malas delas que estavam lá embaixo, todas as doações do Brasil de roupas e calçados. E aí ela fez uma oração: Senhor, eu quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. O avião começou a buscar a cabeceira da pista, e de repente, desacelerou, e o piloto disse aos passageiros: teremos que voltar, porque um alto escalão do governo de Angola está no aeroporto, chegou um pouco atrasado e nós vamos buscá-lo agora. O avião voltou, e aí disse: algum passageiro deixou algumas caixas lá? As malas e as caixas foram embarcadas no avião, e ela disse: o Senhor sempre surpreende. É assim que nós devemos aprender a sermos gratos a Deus e ganharmos experiências, para vermos que Deus enche o nosso coração com relação ao futuro. Nós estamos aqui nesta igreja, todos sabem que entramos aqui, era escombros há 2 anos atrás. Fizemos todas as reformas, corremos e estamos lutando para todas as aprovações, prefeitura, bombeiro, todos os projetos, todos prontos, e estamos nessa fase, e Deus vai colocando pessoas do nosso lado. Mas eu olho para o futuro e alguém diz assim: pastor, mas como? Eu digo: irmão, o Deus que nos trouxe até aqui vai continuar abençoando a nossa vida, porque nós não tínhamos para onde ir. Nós temos pela frente mais 24 prestações, já pagamos 24. Demos uma entrada, todos sabem, amém? E vamos pagar agora em dezembro, dia 20 de dezembro, a 24ª
prestação. Dê uma salva de palmas por isso, porque não atrasamos nenhum dia. Agora a gente olha pela frente, nós temos mais 24 pela frente. E em dezembro de 2020, nós temos um chamado balão, que não é de São João. Todo mundo sabe o que é balão? Balão é aquilo que você dá um chute assim e joga lá para frente. Porque quando nós fomos negociar a compra deste local, fazendo cálculos, aí conseguimos uma entrada que foi um milagre, aí dividimos em 48, 2 e tal, e eu não quero falar números para não assustar, mas a igreja sabe. E aí faltavam 1,5 milhão. Eu disse assim, posso pagar de uma só vez em dezembro de 2020? A Votorantim topou, falei, está fechado o negócio. Porque a gratidão enche a gente de esperança quanto ao futuro. Irmãos, até 2020 eu posso morrer, a Votorantim pode falir. Você conhece a história do camarada que foi vender um elefante para o rei? Conhece? Silvio Santos que contou essa. Eu vou contar, está cedo ainda, vou tomar água primeiro. Camarada muito sabido, ele disse assim, eu tenho um elefante que fala. E correu a notícia no reino. E o rei era ganancioso, o rei queria ser o melhor rei de todos os reinados daqueles tempos. A notícia chegou ao rei, disse, tem um camarada que tem um elefante que fala. Ele falou, o quê? Eu tenho 50 elefantes e nenhum fala, mas o dele fala. Mandou chamar o rapaz, ele chegou lá, disse, você tem um elefante que fala? Tenho. Mas como? Tenho um elefante que fala. O rei falou, eu compro. Ele falou, não vendo. Compro, não vendo. O rei, ouro, prata, ouro, ele falou, vendido. Vai buscar o elefante e traz aqui, para ele falar. Aí trouxe o elefantinho pequenininho, novinho. Está aqui o elefante. Aí o rei falou, manda ele falar. Ele falou assim, ele só vai falar com 20 anos. Ele é novinho ainda, o elefante vive muito, ele só vai aprender a falar com 20. O rei disse assim, eu vou ensinar ele a falar. Aí o rei, então tá bom, você fica morando aqui no palácio, traz sua família, e daqui 20 anos, vamos ver se ele está falando. Aí os camaradas amigos dele falaram, você é louco de fazer um negócio desse, você dá um balão desse. Falou, meu amigo, em 20 anos o rei pode morrer, o elefante pode morrer, ou eu posso morrer, mas pelo menos eu vou viver 20 anos cheio de coisas boas. Não vai vender elefante que fala, pelo amor de Deus. Mas nós temos que pagar 1,5 milhão, esse aí não é fala só não, tem que ser mesmo. Então, a gratidão gera uma fé no coração da gente de acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje, 2020 vai ser melhor do que o final de 2018, nós vamos estar celebrando com essa galeria cheia, e talvez com telões lá fora, e o culto acontecendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque Deus vai trazer muitas pessoas. A gratidão faz eu olhar para o futuro e dizer, os melhores anos da minha vida estão por vir. Oh, cadê as palmas? Os melhores anos desta igreja estão por vir. Seus filhos vão nascer, seus filhos vão crescer, vão ser criados aqui dentro, vão glorificar a Deus e vão ser grandes empresários. Eu fico pensando essa geração que está começando aqui, sabe, daqui 5, 10, 15 formaturas acontecendo, sabe, empresários sendo abençoados, gente ocupando os cargos desse Brasil inteiro. Deus já está começando a fazer uma coisa tremenda aí no Brasil. Se prepara, Deus vai dar muito a você. Se prepara, Deus vai fazer muito. E se Deus nos deu muito até aqui, imagina daqui para frente, olha para o futuro e diga assim, meu coração está cheio de esperança em relação ao futuro, porque eu sei agradecer o que Deus já me deu até hoje. Aleluia. Irmão, a gratidão torna você melhor, torna as pessoas que estão ao seu redor melhor. Por último, 8º lugar, a gratidão nos coloca no lugar onde Deus quer que nós estejamos. A gratidão nos coloca no lugar que Deus quer que nós estejamos. Por isso Paulo diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça, olhem para mim, não importa o que aconteça, deem graças a Deus. Quer vocês ganhem ou percam,
Deem graças a Deus. Quer aconteça o que você queria que acontecesse ou não acontecesse, deem graças a Deus, porque a vontade de Deus é que você tenha um coração agradecido. A vontade de Deus é que você olhe para toda e qualquer circunstância, ainda que você diga assim com toda a sinceridade de coração: eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu me rendo à tua vontade, Deus. Eu agradeço ao Senhor. A enfermidade me alcançou, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo, mas eu te louvo, Senhor. Eu perdi o pai, eu perdi a mãe, eu perdi um filho, eu não sei por que isso aconteceu, mas eu dou graças a Deus. Só não posso perder Jesus. Só um coração que tem Jesus, que entregou-se para Jesus, que entregou a rédea, que entregou o guidão, que entregou o volante, que entregou o manche, nas mãos de Jesus, pode ter certeza de que sua vida será protegida e guardada pelo Todo-Poderoso. Deus nunca prometeu viagem tranquila a nenhum de nós, mas prometeu nos levar a um porto seguro. Pode ter ventos, vendavais, tormentas, mas Ele está conosco. É como aquela menininha que estava dentro de um navio e ouve a sirene de que o navio está pegando fogo, e todos estão correndo, e a menininha está brincando com o fogãozinho e com a boneca, e alguém para a menina e diz assim: menina, você não está com medo? Corra! Ela olha e diz assim: não. Por que você não está com medo? O meu pai é o piloto do navio, e ele disse que eu não preciso me preocupar, eu vou continuar brincando. Assim somos nós. O mundo pode estar um caos, e muitos achando que Deus perdeu o controle. Talvez a sua família esteja sofrendo e você pensa que Deus não está no controle, mas dê graças em toda e qualquer situação, porque o Pai continua sendo Senhor dos céus e da terra, e Jesus continua sendo nosso único e suficiente Salvador, e Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até o final dos dias. A Ele glória, a Ele honra e a Ele louvor para todos sempre. Curve a sua cabeça nesta hora. Desenvolva um coração agradecido. Eu te convido hoje a se colocar de pé nesta hora e a dizer: Deus, existem algumas circunstâncias na minha vida que têm me afligido, que têm me deixado preocupado, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor está no controle de tudo. Nada acontece sem que os teus olhos estejam vendo. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Eu entrego o teu povo que ouviu esta mensagem. Que o Espírito do Senhor entre no coração do homem e da mulher que chegou aqui preocupado, ou talvez hoje mesmo disse: o que eu vou fazer da minha vida? Vai agradecer, o Senhor deu a resposta hoje. Então ajuda o homem e a mulher, o moço ou a moça, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo programa de rádio ou TV, aonde quer que chegue a voz ou a imagem, que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas, enxugue as lágrimas, arranque, Senhor, a dor, o peso, o medo, a insegurança, e faz deste homem e desta mulher um homem e uma mulher feliz. Eu oro, meu Pai, já te agradecendo por tudo e crendo que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus, amém. Aplauda o